Olá, gente, tudo bem? Ramos aqui mais uma semana. O tema do vídeo de hoje: você já abriu essa porta? E de repente eu quero conversar com você para que a gente possa bater esse papo. E eu acho que esse papo ele é muito importante. Mas por que, Éder? Porque ele é profundo. Já se inscreve no canal que estamos na campanha dos 10 inscritos. Imagine que todo dia 10 pessoas se inscrevam nesse canal. E é prosperidade para mim, prosperidade para você e para outras pessoas que vão aprender muito com isso. Não é um vídeo para quem quer dicas rápidas, não é um vídeo para quem apenas acredita em fórmulas prontas. Vídeos longos, porque eu acredito que a gente está construindo aqui comunidade. Então, se você não tem um tempo de 20 minutos, no máximo, até 30 minutos, que é o máximo, e nunca chega a isso, raras vezes já chegou a isso, não é para você esse vídeo. Agora, se você é uma pessoa que quer crescer, que quer buscar, que quer entender porque esse vídeo está sendo feito hoje, esse vídeo é para você. E daí, esse tema aconteceu por conta de uma frase que eu coloquei na rede vizinha. Eu não posso falar o nome aqui da rede porque pode ser que o engajamento caia, que eu não tenha a projeção que eu quero ter com esse vídeo e com esse tema. E a pergunta foi a seguinte, mas antes de falar a pergunta, eu gostaria de dizer que, na verdade, as pessoas elas se sentem incomodadas ou elas se sentem, às vezes, arrogantes demais para não compreender ou não entender certas coisas que estão por detrás da conquista ou da falta de conquista, do sucesso ou da falta de sucesso que elas tenham. E daí, é como se elas tivessem lado A, lado B, e elas apenas se enxergassem pelo lado A. Para quem não me conhece de fato, não convive comigo, não sabe que eu tenho um problema, talvez esteticamente pelo vídeo, eu compreenda isso, que eu não tenho o lado esquerdo da visão, praticamente, e tenho o lado direito da visão. E daí também não tenho um lado esquerdo da audição e tenho um lado direito da audição. Daí é como se a vida para mim tivesse um lado A, por quê? Porque de fato, o lado direito faz todo o papel dos dois lados. Então, quando eu vou fazer atividade física, por exemplo, eu tenho que forçar o cérebro a compreender os dois lados, aqui e no corpo inteiro, para que isso aconteça. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas que responderam, elas responderam e foram várias respostas. Muito mais de 200 e pouca, quase 300 curtidas, foram 300 likes, foram mais de 400, muito mais de 400 respostas de comentário e foram mais de 6 reposts. Eu não sei se foi 6 reposts ou mais de 6 reposts. Se der por aqui, eu vou fazer uma edição rápida de colocar algumas prints para vocês entenderem do que eu estou falando. Ou talvez eu não coloque por conta do engajamento, por ser uma rede vizinha. Mas daí eu posso depois, para quem quiser, me procura e eu mando para vocês. E a pergunta foi a seguinte. Eu faria a pergunta de uma outra forma hoje, mas a pergunta foi o seguinte. Se você fosse do sexo oposto, você se casaria com você? Essa foi a pergunta. Hoje eu faria a pergunta diferente. Se você fosse conhecer uma outra pessoa que fosse você, você se casaria com você? Por que isso? Porque sexo oposto tem pessoas que são heterossexuais, tem pessoas que não são, e tá tudo bem. E tem pessoas que vão encontrar, sendo homem, vão encontrar e tendo afinidade com homens, vão encontrar homens, tendo mulheres, e vão encontrar mulheres para se afinizar amorosamente. E daí a pergunta ficaria, se você encontrasse outra pessoa, é a única coisa que eu me arrependo da pergunta, tá? Se você fosse encontrar uma outra pessoa, sendo você se casaria com você? E essa pergunta ela tem um tema muito profundo, porque ela na verdade foi uma pergunta que mudou a minha vida, desbloqueando algumas coisas e que me faz evoluir até hoje. E vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Quando você entender isso, você vai ver o quão profundo pode ser e o quão profundo foi, e na verdade em muitos casos, o quanto não foi profundo, tirando hater, tirando deboche, na verdade o quanto não foi tão profundo respondido pelas pessoas que estavam lá. Porque isso tem a ver com sua vida pessoal, isso tem a ver com desbloqueio de vida profissional, isso tem a ver com várias coisas. Por isso que o tema de abrir essa porta, porque na verdade o que está do outro lado da porta é o grande segredo das coisas que você precisa saber. É como se fosse uma pessoa, tem religião, tá?
fosse encontrar Deus do outro lado da porta, se ela fosse encontrar Deus, coisas maravilhosas ela iria encontrar. Porque se Deus é amor, coisas maravilhosas ela iria encontrar, beleza? Independente de religião, não estou falando de religião, falando de religiosidade, estou falando de Deus, perfeito? Então, se você abre a porta, se você tem medo de abrir a porta para saber o que você vai encontrar lá, talvez seja uma reflexão ainda mais profunda, porque é como se você tivesse medo de viver 100%. E tem uma frase muito interessante do Osho: se você não vive 100%, talvez você não morra 100%. Porque para morrer 100%, você precisa viver 100%. É uma dualidade que se torna uno nesse contexto. E as respostas que vieram foram respostas muito bacanas, respostas muito interessantes, respostas que fizeram as pessoas refletirem, mas que eu ainda disse assim, ó, reflita sobre isso, se vire, reflita sobre isso o dia todo, porque na verdade há e cabe uma reflexão o dia todo para uma pergunta como essa. Se você fosse encontrar outra pessoa para casar e que ela fosse você se casaria com você? Ela é uma pergunta profunda. Parece que a resposta é rápida e vieram muitas respostas rápidas. Por exemplo, tiveram pessoas que resolveram, eu vou limpando enquanto eu vou conversando com você, porque eu acabei manchando a lente do óculos. Tiveram pessoas que responderam: eu casaria, a maioria mulher, eu casaria comigo mesmo porque eu sou leal, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu acredito, de fato, que as pessoas, a maioria que responderam que casaria, que é fiel, que é leal, que é companheiro, eu acredito, porque eu acredito que a maioria das pessoas buscam ter um bom caráter. Eu acredito que a maioria das pessoas, apesar de muita gente ruim no mundo, eu acredito que muitas pessoas tiveram ótimas educação. Então, eu acredito nisso. E, de fato, se fosse parar para responder essa pergunta de uma maneira rápida, eu também responderia: eu casaria comigo mesmo porque eu sou leal, eu sou fiel, eu sou o cara que busco, eu não fico parado, quem me conhece sabe que eu não fico parado, eu não consigo ficar parado, eu vou inventar alguma coisa se eu estiver parado, ou vou ficar parado, porém produzindo porque estou observando alguma coisa. Então eu casaria comigo, um cara respeitador. E realmente a educação que eu tive foi de respeitar os mais velhos, a educação que eu tive foi de respeitar mulheres, proteger criança, valorizar a mulher, proteger criança, valorizar os pais, ter uma afinidade até certo ponto com os irmãos, e essa afinidade de olhar a irmandade como uma amizade, uma lealdade, o irmão abraçado, a irmã abraçada, isso eu tive. Então eu casaria comigo, por quê? Porque o que eu tive, eu daria para outra pessoa, da mesma forma que eu tive, e eu gostaria de ter uma outra pessoa praticamente da mesma forma que eu sou. Tá? Os diferentes pode, e eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, porque as pessoas ficaram muito na questão do relacionamento, e a pergunta é muito mais profunda do que o relacionamento. E às vezes é bom você ter pessoas diferentes ao seu redor, porque completa naquilo que você não é tão bom. É que nem um negócio, é que nem uma empresa. E às vezes é muito bacana você ter pessoas iguais, porque as frequências serão as mesmas. Imagine aquele casal que gosta de viajar. Imagine aquele casal que é festeiro, que gosta de festa. Não no sentido fútil da festa, mas de fazer festa para tudo, de encontrar os parentes para comemorar um aniversário, alguma coisa do tipo. Imagina essas pessoas, tá? Mas também imagina aquelas pessoas que são opostas, mas que conseguem se complementar pela liberdade. O cara que é mais caseiro, mas que a mulher gosta de ir pra festa com pessoas responsáveis. Sendo leal e fiel e com pessoas responsáveis. Como um parente, um amigo, um irmão, tá? Então, podem se complementar quando há liberdade de respeitar isso. Isso eu tô falando de pessoas sadias, tá bom? Só que quando você faz uma pergunta dessa, e num país como o nosso, que ela não é um país de ritual, as coisas se tornam mais profundas. Porque a maioria das pessoas se tornam adultas infantis. E elas se casam, por exemplo, infantilizadas. Porque no Brasil não há um ritual das coisas. O ritual de 15 anos está morrendo. O ritual de 18 não tem. O pai acha que o ritual dos 18 anos é entregar para o filho um carro porque ele passou no vestibular.
A mãe acha que o ritual da menina sendo mulher, os pais acreditam que é a festa dos 15 anos. E hoje nem isso tem. Mas o ritual se torna muito mais profundo. Esses dias eu vi um cara muito conhecido falar que se o padre entregasse a esposa para o marido e dissesse: a partir de agora você está cortando o laço com seus pais, com todas as pessoas que você conviveu, porque você agora tem uma responsabilidade de proteger o seu marido. E virasse para o marido, que é o esposo agora, né? E dissesse a mesma coisa: a partir de agora você está cortando o seu laço com sua mãe, com seu pai e com as pessoas que você convive, porque agora a sua obrigação é proteger essa pessoa que você está casando. Isso é de fato. Não é obrigação do filho que vem, não é obrigação da filha que vem, não é obrigação de quem está anteriormente. Inclusive, segundo ele, e eu acho que vale muito, se o padre, o pastor, quem for, o líder espiritual ou o cara que está fazendo ali a cerimônia, chamasse os pais dos dois casais e dissesse: a partir de agora são vocês por vocês, cuide da vida de vocês, porque eu já fiz o que eu pude fazer, o lado de cá eu protejo, eu dou guarda, e vocês vão cuidar de vocês. A partir de agora, você que é meu filho vai cuidar dela como sua esposa, como um diamante. E os pais de lá dissessem: você, como minha filha, vai cuidar dele como seu esposo, já que vocês se escolheram. Isso é um ritual, acaba sendo um ritual, onde as pessoas começam a se responsabilizar pelas coisas que elas criaram. Porque enquanto não se responsabiliza pelas coisas que criaram, o que acontece hoje? É filho pedindo para pai e para mãe para cuidar de um casamento que ele que criou. Enquanto nossos pais, errados ou não, eles, quando criaram a responsabilidade de um casamento, eles foram para a responsabilidade. Mesmo com problemas psicológicos ou não, eles foram para a responsabilidade. Então é necessário esse ritual. E essa pergunta ela é mais profunda. Porque se não há ritual para você fazer essa passagem da fase infantil para a fase adulta, onde você precisa crescer profissionalmente, onde você precisa crescer pessoalmente, onde você precisa crescer financeiramente, as coisas ficam difíceis. Quando se pergunta, se você encontrasse outra pessoa que fosse você, você se casaria com você mesmo? E a pergunta deveria ter sido essa lá. Eu estou perguntando o seguinte: você já olhou para suas próprias sombras? Suas sombras lhe permitem você vencer na vida pessoal, vencer nos relacionamentos, e vencer na vida profissional, e vencer financeiramente? Porque o que falta para muitas pessoas, como eu vejo, e já faltou para mim, e até hoje eu busco evoluir e dialogar. Quando digo abre essa porta, você já abriu essa porta, porque quando você entra lá, você encontra a sua melhor versão e a sua pior versão. Isso se torna mais verdadeiro quando você encontra a sua pior versão. E não é a pior versão de uma pessoa ruim, de uma pessoa que vai assassinar, de uma pessoa que vai roubar. Eu não estou falando nada disso. Estou falando da sua pior versão, de que lá você vai encontrar o medo que você tem. Lá você vai encontrar a rejeição que você tem, que você já sentiu e que você tem gatilhos por ela. Lá você vai encontrar se há preguiça ou não. Porque muitas pessoas não vencem por conta da preguiça. É só fazer uma técnica de hipnose que dá para descobrir que a pessoa é preguiçosa e a preguiça está mais nela do que uma outra coisa, e como faz para tirar. E já teve casos fantásticos, que eu não vou abrir aqui, sobre isso. E daí é mais profundo do que eu sou leal, eu sou companheira, eu sou minha melhor versão. Isso é papo do lado A. O lado B é que faz as coisas se transformarem, porque no meio do caminho do relacionamento, no meio do caminho de você estar com um negócio, no meio do caminho de você estar vendendo seus produtos, é o lado B que aparece. É o lado de eu não vou prospectar porque eu tenho medo do não, eu não vou prospectar porque eu tenho medo da rejeição, eu não vou prospectar porque eu tenho medo de vender, eu tenho medo de prospectar. Muitas pessoas, tá? Estou falando de muitas pessoas aqui. E eu passei por essa fase também, que muitas pessoas passam até pelas crenças que nós tivemos de vendas. Então, uma das coisas no Vendedor Pro que eu acho bacana é que a gente vai ter o diálogo sobre a rejeição. O diálogo sobre vencer a rejeição no processo, para que você possa prospectar, para que você possa apresentar, para que você possa se transformar num expert na área que você é, fazendo a venda que você precisa fazer. Mas não é só a técnica de fechamento, a técnica de prospecção, é a busca por essa sombra que você tem,
que você precisa estipar de alguma forma, ou pelo menos reduzir muito, para que você possa conquistar os resultados que você quer. E aí ficaria muito fácil ter coisa de ficar sendo leal, não verdadeira, porque teve até um rapaz que comentou assim, rapaz, muita autoestima aqui, tá? Muita autoestima das pessoas, né? Nessa pergunta profunda, teve um rapaz que comentou isso. E teve muita mulher verdadeira que comentou, eu não casaria porque eu preciso melhorar nisso, eu não casaria porque eu tô ciumenta, sombra. Ciumenta, vencer o ciúme. O ciúme só se vence escolhendo a liberdade e começando a se amar. Aí você vai para a sua luz, percebe? Então, quando a pergunta chegou, rede social é evasivo ao ponto, é superficial ao ponto, que as pessoas foram superficiais, a maioria delas, tá? As pessoas foram superficiais em falar uma parte da verdade. E que eu acredito, de verdade, eu acredito que é uma verdade das mulheres que falaram que elas estão leais, que elas estão isso, que elas estão companheiras nenhuma. A maioria não tinha defeito também. Tinha uma parte que não tinha defeito. Mas que elas eram leais, que elas eram companheiras, essa parte eu acredito e vejo que é verdade. Mas e a parte da sombra que te faz ir para o degrau de cima? Quais são as sombras que você precisa vencer e que eu preciso vencer e que vai levar a gente para o degrau de cima? Essa é a questão. A questão do sucesso não está na competência. Porque se estivesse na competência, em muitos casos você já estaria bem de vida. Em muitos casos você já estaria rico. Você já estaria viajando para os lugares dos seus sonhos. Porque competente você é. Ou se pelo menos você não é, como muita gente que vai entrar no Vendedor Pro. E é legal falar sobre isso. Quem investe no Vendedor Pro e foi de Salvador principalmente, já está automaticamente no nosso clube de network. Então aqui tem uma comunidade de vendas, o Vendedor Pro, e você tem a comunidade de network. Você ganha nesse processo. Você ganha o bônus da comunidade Vendedor Pro e você ganha a comunidade network com os bônus que elas têm. E aí você pode saber mais informações clicando aqui, porque a ideia é que você vá para outro nível. A ideia é que você venda bem, se você não consegue vender bem. A ideia é que você venda muito bem se você está começando a sua carreira como vendedor e você pretende empreender, criar um negócio, e se você tem essas dificuldades, esses desafios, encara como um problema, o Vendedor Pro, ele busca resolver fazendo você entender mercado real, mercado financeiro, os processos da mente humana, os processos que estão dentro de você, para você eliminar questões que você tinha dúvida, e daí você projetar sua carreira na sua estratégia, adaptando, ajustando e chegando ao resultado que você quer. E a gente vai entregar mapas de muitas coisas para que fique mais fácil, mais simples. Fácil não, que eu não acredito nessa palavra. Mais simples. Mas também vamos bater na sombra que precisa ser batido. Na sombra que você precisa encontrar. Principalmente se a sombra tiver agregada à sombra da rejeição. E se a sombra que tiver agregada à sombra da rejeição, isso precisa ser eliminado o mais rápido possível. Mas como se faz isso? Lá no Vendedor Pro a gente vai trabalhar sobre essas questões para que você entenda como eliminar essa questão da rejeição. Tá? Vai precisar de uma terapia. Se você acha que precisa de uma terapia, você deve ir. Vai precisar de um psicólogo. Você acha que deve ir num psicólogo? Vá. Eu vou ser um primeiro a te incentivar. Mas dentro também a gente vai ter algumas questões que dá para você começar a olhar por esse lado e entender todo o processo e partir para o que você merece, que é o sucesso. Partir para o que você merece é ganhar quanto você deseja. Partir para o que você merece, que é realizar os seus sonhos. E aí vem, quando você desbloqueia essas sombras e você começa a se aliar a essas sombras vindo por lado luz das coisas que você tem, porque se existe sombra, existe luz. E aí fica meio filosófico falar sobre isso, mas não é só uma questão filosófica, é uma questão filosófica, psicológica, é uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão física, até porque em muitos casos somatiza no físico. Sombras que não são resolvidas somatizam no físico. Coloca nos comentários se já somatizou em algum momento, diante do que a gente está conversando aqui,
sobre essas sombras psíquicas. Essas sombras psíquicas já somatizou no seu corpo, por algum motivo. Porque está lá no inconsciente, porque na verdade é uma coisa só, mas divide-se para ficar mais fácil, ficar uma metodologia mais fácil, inclusive academicamente. Mas é uma coisa só, que vai somatizar no seu corpo. E quando você vence essa parte da sombra, e aí você se responde a essa pergunta, se você encontrasse uma pessoa que fosse você casaria com você? Quando você encontra, que não é mais a questão do sexo oposto, e ali eu me passei realmente, quando você encontra essas respostas do bloqueio que você precisa fazer, é que você faz o ritual. E aí quando você faz o ritual, olha que bacana, só consertar a câmera aqui, quando você faz o ritual, as coisas estalam e vão para o processo, e vão para o processo que você precisa, que é o processo da conquista do bom relacionamento, que é o processo da conquista da profissão que você sonhou, é o processo da conquista financeira que você quer. Porque você passa a entender quem é você do lado luz, do lado sombra, vai para a luz, e da luz você transforma as coisas para um progresso, para uma prosperidade, e são coisas que ficam escondidas, e são coisas que ficam bem enraizadas, que você não sabe o que é, mas que você precisa de uma reflexão profunda, que você precisa de atitudes profundas para você tirar o profundo e vir, olha que você vai entender, para você tirar o profundo e vir, e chegar e emergir, e você conseguir resolver para você chegar ao que é, e você vai passar do ritual, da fase que você estava antes para uma nova fase, por mais que, e aí você precisa ser verdadeiro, ou verdadeira com você, por mais que seja você já adulto, adulta, e se sinta adulto ou adulta, eu não vou questionar isso, é você que tem que se questionar isso. Você já vai para um outro nível, porque se você está adulto, você vai se tornar mais adulto. Mas se você é um adulto, uma adulta, com características infantilizadas, que você verdadeiramente está buscando se trabalhar, tá? Está nessa busca de se trabalhar, eu tenho certeza que você vai pegar isso. E você vai ter um ritual de sair dessa parte infantil e encaixar de vez na fase adulta que você está, encaixar na sua idade real hoje. E a idade real vai ficar entre o físico e o mental. Por isso os outros vídeos que a gente fala de hábito, de disciplina, ela te torna adulto por si só. Porque querendo ou não, você começa a refletir sobre essas coisas e você cria uma coisa chamada autorresponsabilidade. Porque as pessoas, elas querem liberdade, mas elas não querem dizer assim, elas querem liberdade com as outras pessoas resolvendo a vida delas. Mas elas não querem liberdade com autorresponsabilidade. Para ter liberdade, precisa ter autorresponsabilidade. E aí eu volto aos seus pais. As pessoas dizem assim, morar na casa dos pais é maravilhoso, até certo ponto, porque o pai acolhe, a mãe acolhe, não há problema nenhum. São pessoas boas, pessoas maravilhosas, tentando acertar, tentando errar, ou não querendo errar, mas errando. Mas pergunta aos seus pais, pega esse papo e pergunta aos seus pais por que eles saíram da casa dos seus avós. Pega a história dos seus pais e porque eles resolveram casar. Ah, mas eles foram mal casados, foram bem casados, beleza, mas no fundo eu preciso ser adulto. Porque na casa dos meus pais, eles vão ter uma versão minha infantil que é proteger. Mesmo ele sabendo que é adulto, ele quer proteger como um filho, e é normal, é natural isso. Só que quando você permeia a sair disso, você está dizendo o seguinte, eu estou indo para o mundo e eu quero o mundo. Para que no mundo eu aprenda com o mundo. Para que no mundo eu aprenda quem eu sou. E para que no mundo eu possa vencer os desafios. E não é problema nenhum ter desafio. É necessário ter desafio quando você encara por crescer. Nessa mesma rede, uma menina colocou o seguinte, não dá para eu saber porque eu estou com depressão, isso e aquilo. Ela falou muita coisa que não foi legal dela mesma. Mas ela foi verdadeira. Ela está num momento muito difícil da vida dela. E eu coloquei assim para ela, se cuida, tá? Se cuida. Busque cuidar de você, porque ninguém vai te salvar. E essa parte é muito forte, ninguém vai te salvar, ninguém vai me salvar. Por mais apoio que eu tenha, só você vai, a salvação é individual. Porque se você se tornou adulto, você vai ter que dar conta de coisas que adulto dá. Então, essa resposta te faz vencer em qualquer coisa.
No Vendedor Pro, essa resposta te faz vencer como vendedor, como empreendedor, como vendedor iniciante. Na sua profissão, ela te faz vencer. No seu relacionamento, ela te faz vencer. Então não fica só na superfície de que eu sou leal, que eu sou bonito, que eu sou charmoso, que eu sou a boa ajuda, que eu sou a pessoa que a outra pessoa ia querer, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é muito superficial. Isso é o que você deseja que a outra pessoa seja e como uma pessoa te enxerga. E é verdade que você é tudo isso, mas está tudo bem se você entender também que quando desbloqueia essa sombra, é que você se torna uma outra pessoa. É que o nível vai subindo. É que você vai chegando a outro lugar. Você abriu a porta e lá você encontrou aquilo que você precisa encontrar. Buscou resolver aquilo que você precisa resolver para poder você subir esse nível. Enquanto você não abre a porta, ou se você abre a porta e não resolve aquilo que você precisa resolver, você vai continuar no mesmo nível. E aí a pergunta vem de novo, com esse mesmo nível, com essas mesmas sombras, porque aí às vezes precisa ser mais claro, com essas mesmas sombras que você tem hoje, precisando desbloquear, você encontrasse uma pessoa como se fosse você casaria com você? Então esse é o grande lance da coisa. E é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com seus amigos, tá? Compartilha com todos os seus amigos. Nesse caso aqui, compartilha com quem é empreendedor, compartilha com vendedor iniciante, compartilha com seus amigos que trabalham com vendas, mas compartilha também com pessoas que você entende, se você chegou até o final, que você entende que é necessário assistir esse vídeo. Às vezes é seu filho que está numa fase de adolescente para a fase adulta. Às vezes é uma filha que precisa escutar sobre isso, ou um irmão ou irmã que precisa escutar sobre isso, ou uma pessoa que você vê adulta infantilizada que precisa escutar sobre isso. E que ela tenha humildade de escutar sobre isso. Compartilha esse vídeo se você gostou, porque eu tenho certeza que hoje virou uma chave maravilhosa para você chegar ao nível que você quer de sucesso em todas as áreas, de prosperidade em todas as áreas. Conte comigo no mínimo para frente. É Ramos. Valeu. Tchau, tchau.